Aqui agora, a resolução de mais uma questão do Enem do ano de 2013. Como sempre, a gente vai ler o enunciado, avaliar o tema central da questão e poder fazer toda a discussão, o desenvolvimento com vocês. O enunciado diz: o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas futuros, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. E aí continua. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23, mol menos 1, para a constante de Avogadro, e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Então, repara que o cara dá tudo. Aqui está completo o enunciado. A única coisa que eu tenho que saber fazer é a relação numérica. Então, ele me dá massa e quer que eu transforme essa massa em número de átomos. Ponto final. Lembra a relação numérica que a gente tinha aquela relação? Tá? A massa molar corresponde à massa em gramas. Essa massa em gramas corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Essa quantidade de átomos, se for um gás, nas CNTP, ocupa o volume de 22,4 litros. Se for molécula, tá? A massa molar da substância corresponde a X gramas, você tem que calcular. Essa massa em gramas também contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que se for um gás, nas CNTP, vai ocupar o volume de 22,4 litros. E ainda, dependendo da unidade de pressão, tá, você pode ter essa variação de volume, tá, que a gente já viu também. O que interessa aqui é uma questão muito fácil, objetiva. Por isso, na resolução eu dividi em duas partes, dois passos. A primeira é a análise do próprio enunciado, os dados. Então, a primeira coisa, a quantidade de cálcio recomendada por dia. 1 grama, porque se ele come 500 miligramas por dia, tá? Quando a quantidade recomendada é o dobro. Então, na realidade, eu tenho que ingerir 1 grama de cálcio por dia. E aí eu vou transformar isso, ele dá em miligramas, tá? Seria 1000 gramas, eu boto em gramas. Por quê? Porque a massa molar do cálcio é dada em gramas. Então, estou transformando aqui o dobro em gramas. Então, eu quero saber em 1 grama quantos átomos de cálcio tem. Esse é o grande lance do enunciado. E aí ele me dá que 40 gramas de cálcio, ou seja, em 1 mol de cálcio, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Repara que o 0,2 ele tira fora dentro da minha marca, número de Avogadro oficial, que é 6,02 vezes 10 a 23. Mas isso não tem problema. É como a gente sempre discute, né? Quem manda é a banca. Ele vai dizer para você o número de Avogadro que você vai usar. Então, quer dizer, ele me deu tudo para eu poder calcular a quantidade de átomos de cálcio. Então, o segundo passo justamente é o cálculo da quantidade de átomos de cálcio em 1 grama, que é a massa recomendada diariamente. Então, por exemplo, massa de cálcio, 40 gramas, 1 mol e número de átomos. 1 mol de cálcio corresponde a 40 gramas, contém, segundo o enunciado, 6 vezes 10 a 23 átomos. Em 1 grama de cálcio, Y. Y vezes 40 é igual a 1 vezes 6 vezes 10 a 23. Está aqui, ó. Então, Y vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 sobre 40. Y igual a 0,15 vezes 10 a 23. Repara que eu tenho que dar a resposta de acordo, já que eu estou
tratando de potência na base 10 de acordo com o as alternativas. Como aqui não tem 0,15, ó, tá vendo? Ele me dá um número inteiro, vírgula alguma coisa. A parte inteira não pode ser zero. Então eu vou multiplicar isso por 10 a menos 1. Ou seja, multiplicando isso por 1,5, né? Se eu multipliquei por 10 aqui, para andar uma casa para a direita, para dar 1,5, eu vou ter que dividir isso aqui por 10. Ou seja, multiplicar isso por 10 a menos 1. O que eu fiz aqui, eu tenho que fazer aqui. Por isso que eu estou explicando matematicamente como é que se faz. Em outras palavras, você andou uma casa para a esquerda, desculpa, para a direita, então você diminui uma unidade o expoente positivo. Então você tem 1,5 vezes 10 a 22 átomos de cálcio. Resposta à letra B de bola, está aqui, ó. Tranquilo? Então, de novo, eu tinha 0,15, que é o que deu na minha conta matemática. Só que aqui, a parte inteira não pode ser zero, ele quer 1. Ele quer um número diferente de zero. Então, um número diferente de zero é eu pegar essa vírgula e trazer para cá, ó. Ou seja, eu estou multiplicando por 10 o decimal. Então, evidentemente, para não alterar o meu valor, eu tenho que dividir a potência de base 10 por 10. Dividir por 10 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 1. Então, lembre-se que a mesma base, eu subtraio os expoentes. 23 menos 1, 22, está aqui, ó. Tranquilo? Então, agora eu tenho a resposta, a letra B. Questão extremamente objetiva, extremamente fácil sobre relação numérica. Aqui não tem muita coisa a discutir. Perfeito, gente boa. Grande abraço, até a próxima questão.